Graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito de mais uma parábola. Está em Mateus 22, do 1 ao 14. A parábola das bodas. E aí nós vamos ler aqui, na palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos ensinar. O Senhor ensina tanta riqueza, através das parábolas. E à medida que a gente vai entendendo uma, fica mais fácil de entender as outras. E essa parábola, que está aqui em Mateus 22, fala assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, rei é a autoridade máxima. Então, nós já vimos aqui que o Senhor Jesus usou nas parábolas a palavra dono de casa. Ele está falando do Pai, de Deus Pai. Ele falou do dono da vinha, que é Deus Pai. E agora ele está usando o nome de um rei, que também é o Deus Pai, que é a autoridade, que é o Pai. E fala que ele, então, esse Pai, ele estava celebrando agora, uma festa de casamento para o filho. Está falando que ele celebrou, então, as bodas do seu filho. Irmãos, para nós entendermos bem essa questão de bodas dentro da cultura judaica, porque o Senhor Jesus estava falando com o judeu. Então ele estava falando da cultura ali deles. Dentro do casamento judaico, ele tinha várias fases. A primeira fase dela, chamada Shidorim, que é a fase da escolha. Nós podemos ver isso bem claramente dentro da ideia de Abraão, quando Abraão manda Eleazar buscar uma noiva para o seu filho. E Eleazar é que vai trazer essa noiva para Isaac. Então Abraão aqui está simbolizando o pai, Isaac o filho e Eleazar o Espírito Santo, aquele que prepara a noiva. E aí o que acontece? Primeira fase, que é a escolha. Aí Jesus fala assim: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então a fase da escolha já aconteceu. O Senhor Jesus já nos escolheu. Então ele já nos escolheu. Então já fomos escolhidos para noiva. Aí depois tinha uma outra fase, que era a fase do dote. Então ali ele escolheu, então ele tinha que pagar um dote. Nós sabemos que lá em 1 Coríntios 7, 23, Jesus fala que ele nos comprou com um bom preço. Não é um preço de mercadoria. É um preço que dizer de valor, que ele nos deu um valor muito alto. E o nosso valor é o valor de sangue. Ou seja, Jesus já pagou o nosso dote com sangue. Com sangue. E depois disso, então tem um acordo ali das famílias, no momento da escolha. Depois vem o dote. Depois vem o contrato. Aí é feito um contrato entre o noivo e a noiva. E é um contrato mesmo, é um documento chamado Ketuba. Nesse documento é escrito, tudo aquilo que é obrigação do noivo e da noiva. 80% é obrigação do noivo. É obrigação do noivo a alimentação, a proteção da noiva, o cuidado com a noiva. E só 20% sobra para a noiva. E depois, então, das bodas, o que acontece? Depois do contrato. Nós podemos ver que aí, depois do contrato, o noivo, ele vai para a casa do pai, preparar a casa. Geralmente, a casa do filho era agregada, assim, perto da casa do pai. Era como se fosse uma prorrogação, um prolongamento da casa do pai. Então, o filho ia para lá. Mas quem falava assim que podia buscar a noiva era geralmente quem? O pai. O pai passava em revista toda a casa, o pai olhava todos os detalhes, o pai via se estava tudo ok. Então o pai falava para o filho: pode buscar a sua noiva. Por isso Jesus fala que ninguém sabia a hora, quando os discípulos perguntam, ele fala: quem sabe é só o pai. Ele estava fazendo uma alusão ao casamento judaico. As bodas do cordeiro, as bodas, quando é que ele pode buscar a noiva para bodas. E assim como Eleazar, ele fez esse papel lá em Gênesis 24, de buscar a noiva, de preparar a noiva, de pagar o dote, Jesus já fez tudo isso. Só que Eleazar, ele fez o papel o quê? Do Espírito Santo, de conduzir a noiva até o noivo, porque ele que trouxe Rebeca, lá de Padã Arã, e trouxe ela para Isaac.
A mesma coisa, tem 2000 anos que o Espírito Santo está aqui trabalhando a noiva, preparando a noiva para esse encontro nos ares com o Senhor, né? O Espírito Santo que nos santifica, através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que traz a regeneração, é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, é o Espírito Santo que intercede por nós. A palavra de Deus diz que nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexpressíveis. Então, esse é o papel que o Espírito Santo faz, de entregar para Jesus uma noiva, Então, essa parábola, Jesus está falando isso. Olha, o rei, então, ele mandou fazer uma festa para as bodas do filho. E aí, o que acontece? Então, ele deu uma ordem para os seus empregados. O verso 3, né? Fala assim: e enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda, e esses não quiseram vir. Então, aqui ele começa de novo a história da humanidade. Os primeiros servos que ele enviou foram quem? Noé, Adão. Mas alguém ouviu? Alguém quis ouvir Noé? Noé chamou o povo ao arrependimento. O povo quis saber? Não, eles não quiseram ouvir. Por isso, né, Jesus fala que a volta dele seria como nos dias de Noé. Lá em 2 Timóteo 4, fala que os homens teriam, nos últimos dias, comichões nos ouvidos. Os homens não querem ouvir. Então, isso aconteceu. Ele mandou os primeiros servos, como no caso de Noé, e eles não quiseram ouvir. Aí o verso 4 falou: depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados, eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. E eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se do servo, os ultrajaram e mataram. Aí nós vemos aqui, né, a época dos patriarcas, a época dos profetas, que, né, eles não ouviram. Alguns profetas foram mortos, muitos profetas foram mortos, né, foram ultrajados. E aí vai contando a história da humanidade, o que aconteceu, né, de cada servo que ele enviava. Quando nós vemos, por exemplo, Jesus entrar, quando Jesus chega perto de Jerusalém, Jesus chora. E ele fala, né, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E matou mais um, né, que é Jesus Cristo. Então, aqui é essa história, que ele vai descrevendo, né, essa história que aconteceu. Aí o 7 fala assim: e o rei tendo notícia disso, né, de que os profetas estavam sendo mortos, que o que ele estava enviando, o povo não queria saber, o povo não queria ouvir. O rei tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Aqui ele está falando sobre algo que aconteceu, né, com o povo judeu. O que aconteceu? O povo não quis obedecer, o povo não ouviu os profetas. Jeremias ficou lá falando: olha, vai vir um cativeiro, conserta. Deus está enviando a palavra, e o povo não quis ouvir. E o povo não quis dar ouvido, até que veio o quê? O cativeiro. Jerusalém foi incendiada, foi totalmente destruída. Isso aqui que ele falou é algo que também está nos anais da história. Então, a cidade, tanto o reino do norte foi destruído, quanto o reino do sul. E aí o verso 8 fala assim: então diz aos servos, as bodas na verdade são preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aí ele está falando de quem? Do povo de judeu, que rejeitou Jesus Cristo. Rejeitou Jesus como seu noivo, rejeitou Jesus como Salvador, rejeitou Jesus como Messias, o ungido de Deus. Eles rejeitaram, né? E aí, como eles rejeitaram, o que ele fala no verso 9? E depois as saídas dos caminhos, a outras traduções dizem as encruzilhadas. Convidai para a boda todos os que encontrardes. Aí agora ele está falando, né? Ele está separando a história aqui. Agora, esses todos que foram encontrados, eles não estavam no caminho, eles estavam numa encruzilhada. Está dizendo aqui, né, que eles estavam o quê? A saída dos caminhos. Outras falam nas encruzilhadas. Convidai-os para a boda, todos os que encontrardes. Esses aqui, então, agora, são os gentios.
Por quê? Porque como o judeu, ele negou, ele não quis Jesus, ele rejeitou Jesus, abriu-se um leque muito grande para que toda a humanidade agora fosse salva. Todos aqueles que quisessem, né, que aceitassem Jesus como Salvador, agora se tornaria filhos, como fala lá em João 1,12. Todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, Jesus Cristo agora, a obra de Jesus, ela alcança, ela abrange agora o mundo inteiro. Então, todas as pessoas que eram encontradas, elas eram chamadas para bodas. Vamos para bodas. Vamos, a boda está pronta. Então, você estava na encruzilhada, nós estávamos na encruzilhada, nós não estávamos no caminho. Nós estávamos à beira do caminho, nós estávamos às saídas do caminho, porque o caminho é Jesus. Mas como os judeus o rejeitou, nós fomos enxertados nessa videira, né, verdadeira com o próprio Jesus Cristo. Nós podemos entrar agora. Né? Aí chegou o quê? A plenitude dos gentios. A porta foi aberta para os gentios entrar e alcançar a salvação. E aí fala aqui, no verso 10, e os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Isso aqui nós sabemos. É outra, né, parábola que Jesus vai falar, do joio e do trigo. Hoje, né, ele pegou todo mundo. Tinha bons, tinha ruins, colocou tudo no cesto. Ó, vamos para as bodas, vai todo mundo. Hoje, se você olhar dentro da igreja, né, tem joio e tem trigo. Mas quem vai separar? Jesus Cristo. Então, nem todos, né, que estão, a igreja está um inchaço, está inchada. Tem muitas pessoas que vai para o Senhor, que é mau caráter e continua mau caráter. Que não querem ter uma mudança de vida. Não querem ter uma mudança de vida. E aí, mas estão lá na igreja, né? Vive uma vida dupla, né? Ouve a palavra, entra no ouvido, sai no outro. Não tem mudança, não respeita autoridades eclesiásticas, sai falando mal das igrejas. Então isso aí é um inchaço que está na igreja. São pessoas que o próprio Jesus falou aqui, ficou cheia de convidados. Porém eram bons e maus. Então nós temos que entender que dentro da igreja tem gente de todo tipo. Às vezes a gente tem aquela inocência, né, de achar que todo mundo é bom, mas não é todo mundo é bom. Que todo mundo se converteu de verdade, mas nem todo mundo se converteu de verdade. Porque senão Jesus não ia dizer, olha, eu semeei o trigo, mas de noite veio o inimigo e semeou o joio. Então o joio está misturado. Quem vai separar? O Senhor. Aí no verso 11 ele fala assim, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes de núpcias. Quais que são as vestes de núpcias, irmãos? As vestes de núpcias são, que fala em Efésios 5, né? Que Deus vai buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Mancha está falando o quê? De pecado. O Senhor fala, né, que ainda que o nosso pecado seja vermelho como escarlate, se nós nos arrependermos, ele se tornará branco como a pura lã. Mas aí o que acontece? Ele não quis as vestes nupciais. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não têm vestes nupciais? Essas vestes nupciais, ela fala de despir-se do velho homem, de ter uma transformação, de se revestir de Cristo. Lá em Isaías 61:10 fala que o Senhor Jesus nos vestiu de vestes de salvação, nos cobriu com um manto de justiça. Então, mas esse convidado aqui, ele não quis saber, né? Ruga, sem ruga. A ruga fala o quê? De coisa velha. Não há espaço na nossa vida para o velho homem. Não há espaço, né, para essa igreja nova. Não há espaço para essa nova igreja, para a noiva de Cristo. Coisas velhas. Né? O que é velho? Às vezes são mágoas antigas que tem que ser tirado, porque a palavra de Deus fala, quem vai habitar o Monte Santo do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro. O coração não pode estar cheio de mágoas, de iras, de picuinhas contra um, contra o outro. Então a gente vê pessoas assim. Pessoas que estão sem as vestes nupciais. E esse que tiver sem as vestes nupciais, ele não entra na paz boda, ele vai ser arrancado dessa festa.
E aí, fala também, né, de santidade, vestes de santidade. Então, em todo tempo, o Senhor está nos chamando. O Senhor está falando, olha, vem para bodas, mas tem que estar vestido. Tem que ter as vestes, vestes de santidade. Né? Tem que ter uma mudança de caráter. Tem que estar com o coração puro. Tem que estar com a vida em dia diante de Deus. E aí no verso 11, né, ele pergunta, ele entrando, ele viu um que não estava com as vestes. E ele disse-lhe, amigo. Bom, é estranho, né? Estranho não, é diferente a gente falar amigo. Mas Jesus, quando Judas foi trair Jesus, lá no Getsemane, Jesus também chamou ele de amigo. Falou, amigo, a que vieste? A palavra amigo, talvez era para lembrar ele a aliança que ele tinha com Jesus. Ele tinha uma aliança com Jesus. Mas ele preferiu trair Jesus. Então, quando Deus aqui ele fala assim, amigo, ele está dizendo, olha, você tem alguma oportunidade. Você poderia ser meu amigo também. Você poderia estar aqui no hall desses convidados, mas você não quis as vestes. Você não quis se vestir, você não quis se preparar para essa festa. O que fala da situação desse aqui? É aquelas pessoas, sabe, que não querem compromisso. É aquelas pessoas que só querem o banquete. Ah, eu só quero o banquete. É igual a multidão. A multidão ia atrás de Jesus para quê? Para comer, né? Para receber milagre. Para receber milagres. Para o Senhor fazer multiplicação. A multidão ia atrás de Jesus para isso. Então esse homem, ele queria o quê? É igual aqueles que quer a bênção do Senhor, mas não quer o Senhor. Ah, eu quero estar aqui no banquete, eu quero comer dessa comida, eu quero me refestelar aqui com tudo de bom e do melhor que tem aqui. Mas eu não quero compromisso. Quantas pessoas hoje são assim? Quantas igrejas hoje nós vemos assim? Pessoas falando, né? Olha, você vê como você está, mas a pessoa também pode continuar do jeito que tiver. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Não precisa falar de pecado. Isso acabou. Então agora é prosperidade, o que você vai ganhar, o que Deus tem para te dar. Mas espera aí, Deus tem tudo para te dar. Mas primeiramente, você também tem que consertar a sua vida. Você tem que colocar as suas vestes de santidade. Né? Porque Deus tem tudo para nós. Olha que banquete maravilhoso. O Senhor tem um banquete para nós todos os dias. A palavra de Deus é a nossa quetuba, é o nosso contrato, é a nossa garantia de que o noivo vem nos buscar. E essa situação nossa, ela acontece o quê? Na última ceia, a partir da última ceia, nós entramos nesse papel. Jesus Cristo agora, o que ele faz? Faz a última ceia e ele fala, eu vou para a casa do meu Pai, vou preparar-vos um lugar e voltarei para vós outros. Para vos buscar, e é para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós estamos vivendo esse momento, que é o momento em que a noiva tem que se preparar para encontrar com o noivo. A noiva tem que estar preparada para encontrar com o noivo. O noivo vai preparar a casa e a noiva vai preparar o seu enxoval, vai preparar o seu vestido de noiva. Vai ficar arrumada, né, para o noivo. Então nós estamos vivendo esse momento. Só que a volta do noivo está muito próxima. Está muito próxima. E assim, né? Como o verso fala aqui, o 13. Ó, disse então o rei ao seu servo, amarrai os pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus, ele tem chamado a muitos. Muitos. Mas poucos querem se comprometer, poucos querem vestir as suas vestes. E nós vemos isso, que assim como João Batista era chamado o quê? O amigo do noivo. Por que amigo do noivo? Porque o amigo do noivo, né, no casamento judaico, sempre o amigo do noivo ia antes, ele ia na frente do noivo, anunciando a chegada do noivo. Irmãos, tem 2000 anos que o Espírito Santo está anunciando a volta do noivo. Só que hoje está muito próximo essa volta. E aí, nas 7 cartas que ele escreve para 7 igrejas da Ásia, em todas ele fala, né? A quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Porque o Espírito é o amigo do noivo. É o Espírito que nos avisa, é o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos leva para esse caminho de santidade, para encontrar com o noivo. Por isso o Senhor Jesus fala, escuta o Espírito, ouça a voz do Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito está anunciando que o noivo vem, que o noivo está chegando. E aí, será que nós já temos as nossas vestes nupciais? Será que você já tem as suas vestes nupciais? Porque as vestes nupciais é o que nos faz entrar para as bodas. Se tivermos sem as vestes, seremos lançados nas trevas exteriores. Espero que você tenha entendido essa parábola. Ela é bem simples de entender, né? Fala a respeito desse casamento, do banquete que o pai está preparando, das bodas que o pai já está preparando. E que o momento já está tudo preparado para que o filho ele possa vir buscar a sua noiva. Que o Senhor venha e que encontre uma igreja sem ruga, sem mácula, imaculada, irrepreensível, inculpável. Nós somos inculpáveis, né? Nós não temos desculpa mais para dar para o Senhor, porque o Espírito nos alerta todos os dias, todos os instantes. O amigo do noivo está dizendo, o noivo vem, o noivo está às portas. Amém? Que o Senhor continue te abençoando poderosamente e até a próxima parábola. Vamos continuar falando de parábola.